Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora aqui na Primeira Igreja Batista do IPS, em formato digital. Hoje continuamos o nosso estudo da Carta aos Romanos, a nossa revista Palavra e Vida, chamados para ser santos, um estudo em Romanos. Hoje é a lição de número 11. Já estamos na reta final da nossa revista, só mais 3 lições, a de hoje e mais 2. Antes de começar, porém, nós vamos agradecer ao Senhor, vamos entregar este tempo, pedir a orientação dele nesse estudo que faremos. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por este tempo em que estudamos a sua palavra, Senhor, em que aprendemos mais do que o Senhor deseja e tem para nós, Senhor. Muito obrigado por tudo, que o Senhor possa abrir nossas mentes e corações, que possamos compreender, colocar em nossos corações e colocar em prática tudo aquilo que estudaremos hoje. Esteja conosco neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como disse então, irmãos, lição de número 11. A lição de número 11 tem por título Conselhos Práticos e é uma lição dividida em 2 partes. Hoje é a parte 1, na próxima semana a parte 2, Conselhos Práticos, parte 2. Por que esse tema ou esse título, Conselhos Práticos? Porque nós vamos estudar hoje, começaremos a estudar hoje o capítulo 12 de Romanos, estudaremos hoje 12 e 13, faremos uma leitura do 12 e do 13, na próxima semana, 14 e 15, mas nós vemos que em todos os capítulos anteriores, até o capítulo 11, Paulo vem desenvolvendo uma ideia onde ele trabalha muita teologia. A Carta aos Romanos é um tratado teológico muito profundo. Nós temos muita teologia, nós temos muita doutrina. Paulo fala muito sobre a questão de justificação, fala muito sobre graça, fala muito sobre lei, faz esse paralelo entre lei e a graça. Nós vimos nos 3 últimos capítulos, principalmente, 9, 10 e 11, que Paulo ele fala diretamente para Israel, como Israel se coloca ou se enquadra dentro desse plano de salvação, dentro dessa graça que o Senhor estende para nós. Ele vem falando especificamente sobre Israel. Depois, no capítulo 11, como vimos na semana passada, na nossa lição anterior, vimos um contraste, que Israel não estava agindo certo, mas também os gentios têm que tomar cuidado, não podem pura e simplesmente deixar Israel de lado, porque existem promessas e existem algumas coisas que o Senhor traz diretamente para Israel. Ele termina, então, falando, ele faz escreve um poema no final do capítulo 11, um hino, falando sobre a profundidade da riqueza, da sabedoria do Senhor, que a gente não consegue compreender, quem foi o conselheiro dele. Ele termina o capítulo 11 dessa forma. Então Paulo traz um desenvolvimento muito teológico, doutrinário, ao longo dos 11 primeiros capítulos. Nós estudamos tudo isso. Só relembramos aqui muito por alto os temas fundamentais que estudamos. A partir do capítulo 12, Paulo já traz conselhos práticos. Por isso que o nome da nossa lição é Conselhos Práticos e é a primeira parte, porque ele leva do capítulo 12 até o capítulo 15, aproximadamente, tratando de como aplicar. É como se ele dissesse assim, olha, eu coloquei para vocês toda a parte teórica. Nós vimos toda uma teoria sobre fé, sobre justificação, vimos tudo isso. Mas ficar só na teoria não é suficiente. A vida do Evangelho é prática. O Evangelho ele é prático na sua essência. Então, não importa só fazer uma leitura teórica, aprender muita doutrina, aprender muita teologia. Agora a gente tem que viver isso. E para viver ele começa falando, então, agora no capítulo 12. E é interessante, ele traz essa abordagem de como nós devemos levar a vida na condição de salvos. E ele começa no capítulo 12, nós vamos ler os primeiros 2 versos que são muito conhecidos. Nós conhecemos bastante esses 2 primeiros versos da Carta aos Romanos, capítulo 12. Então vamos lá, Romanos 12, 1 e 2 diz o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Romanos 12, 1 e 2, Paulo começa trazendo um rogo, né, exorto, ele traz um pedido muito profundo. Por isso, rogo-vos, pois, irmãos, em algumas traduções começa assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, aquilo que nós vimos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam. Então, é um pedido muito profundo que ele faz.
Ele começa fazendo um pedido. Já que agora é uma aplicação prática, Paulo começa pedindo, olha, façam isso, porque é importante que vocês ajam e vivam dessa forma. E ele começa falando sobre o início, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. O nosso autor traz na lição que para a audiência de Paulo, ouvir isso é complexo, porque para a mentalidade do gentio daquela época, Paulo escreve para os romanos, apesar de nós termos visto ao longo da carta que muitos daqueles que ouviram e que leram a carta, que ouviram o que foi lido, muitos daqueles que estavam na igreja de Roma eram conhecedores da fé judaica e talvez até judeus de nascimento, mas muitos também eram gentios que haviam se convertido. E para o gentio ouvir isso, apresentei os vossos corpos como sacrifício, isso pode soar muito estranho. Porque se nós pegarmos a ideia daquele povo é que o pensamento que se desenrolava à época era que o corpo era mau, a matéria como um todo é má, ela é problemática, né? Ela não tem nada de bom. Então, enquanto ela, pelo fato dela ser má, em sua essência, ela não pode ter contato com o que é santo. Então não existe um contato, inclusive discutia-se, né, a época que o corpo era a prisão da alma, né? Tinha essa ideia do corpo sendo a prisão da alma. Então não existia um paralelo e não existia uma total ligação. Era um problema muito sério, existia a matéria, o corpo era totalmente dissociado do que era santo. A ideia do povo era essa. Quando Paulo chega e coloca que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício, isso já é problemático. Por quê? Porque sendo o corpo mau, na visão daquelas pessoas, sendo o corpo mau, e a visão também trazia que todo sacrifício deve ser de alguma coisa pura, deve ser de alguma coisa boa. Você não sacrifica o que é ruim. Você não sacrifica o que é ruim. Então, quando Paulo apresenta isso traz um problema para aqueles que estavam ouvindo. Como que eu vou apresentar o meu corpo como sacrifício se o meu corpo é mau e eu não posso apresentá-lo como sendo algo bom, algo puro, já que o sacrifício tem que ser algo puro? Bom, essa era a ideia da época. Mas a gente pode perceber que Paulo traz mais algumas situações aqui. Se a gente compreender, talvez a gente tenha que compreender como um todo, e Paulo ele continua dizendo que o corpo não é algo bom. Porque se nós olharmos, o que Paulo quer dizer aqui, na essência, é que nós devemos sacrificar o nosso corpo, ou seja, as nossas vontades, o nosso eu, a nossa carne. O termo que é traduzido por corpo aqui, se olharmos em alguns dicionários de tradução, também pode ser traduzido por carne. Carne não a carne física, mas a carne, a intenção do homem. Então, pode ser traduzido dessa forma. Então, oferecer o nosso corpo como sacrifício é mortificar a nossa carne. Aquilo que nós sabemos que é algo que é muito pregado dentro da Escritura, principalmente por Paulo. Então, a ideia dele, quando ele diz, olha, nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso tem essa característica de matar o eu. Mas a gente tem que compreender uma coisa muito interessante. E ele fecha dizendo que esse é o vosso culto racional. E a gente tem que trazer, que a gente tem que compreender como é que funciona culto. Para a gente poder compreender bem isso, vamos entender. O Novo Testamento, ele não é muito claro, ou ele não traz muitas referências a como deve ser o culto. Isso é muito interessante. Nós pegarmos as páginas do Novo Testamento, apesar de haver toda uma discussão sobre um novo modelo de adoração, não há uma discussão clara sobre como deve ser o culto. O que nós temos sobre normatização do culto vem do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito rico com relação à normatização do culto. Existem regras, existem uma série de parâmetros que são estabelecidos para o culto. Mas uma coisa que nós percebemos quando a gente traz do Antigo Testamento para o Novo é o seguinte, que o culto do Antigo Testamento ele se baseava basicamente em 3 elementos. É claro, nós temos um adorador e nós temos aquele que é adorado. O adorador seria o cristão, no nosso caso, trazendo o cristão, na época, o judeu, que realmente estava ofertando um culto agradável a Deus. Então era o adorador. E o adorado, é claro, o nosso Senhor, sem dúvida nenhuma. Mas existem 3 elementos, basicamente, não são apenas esses 3, mas basicamente esses 3 elementos são muito falados e são muito normatizados, como que deve ser tal. Quais são esses 3 elementos? São o templo, o sacrifício e o sacerdote. Então, o culto do Antigo Testamento se baseava num sacerdote que
imolava um sacrifício, ele apresentava o sacrifício, no templo, no caso, que era o templo de Deus, só se aceitava o sacrifício no templo. Então nós temos essas três características fundamentais, esses três elementos básicos. Se nós pegarmos esses elementos, e nós não vamos ver os três aqui, a gente só vai ver um deles, porque o nosso tempo não permite. Se nós olharmos esses três elementos, nós vamos ver que, para nós compreendermos o culto no Novo Testamento, a gente tem que contextualizar esses elementos no Novo Testamento. E a gente vai pegar um desses elementos, que é o templo. É interessante que, quando a gente olha no Antigo Testamento ao templo, houve um primeiro templo, que foi o chamado Templo de Salomão, que foi dedicado por Salomão. A gente encontra a dedicação desse templo lá em 2 Crônicas, nos capítulos 12, 13, 14, fala sobre essa construção e sobre a dedicação desse templo. Esse templo é destruído por Nabucodonosor. Aí só lembrando, nós vemos isso, Daniel retrata isso na sua profecia, no seu livro. Há uma destruição, todos os tesouros do templo são levados. Mas depois que acontece o cativeiro babilônico, principalmente os profetas menores, eles falam sobre a reconstrução do templo. Acontece então o segundo templo. Então o segundo templo é construído. Esse segundo templo também é destruído. Não está na narrativa bíblica a construção desse segundo templo. Inclusive, esse segundo templo foi onde Jesus pregou. Quando no Novo Testamento, nos Evangelhos, ele fala que Jesus ia ao templo, foi esse segundo templo que foi construído depois do cativeiro babilônico, e aí estava de pé nos tempos de Jesus. Esse segundo templo, e aí não está na Bíblia isso, foi destruído no ano 70. Foi arrasado, ele foi destruído e nunca foi reconstruído um templo. E nós compreendemos, a palavra nos informa por que é que esse templo não foi reconstruído. E a resposta para isso está principalmente lá em 1 Coríntios 6,19. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 6,19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Bom, então Paulo, ele fala isso duas vezes na primeira carta aos Coríntios, uma no capítulo 3 e uma no capítulo 6, que nós acabamos de ler. No capítulo 3, ele fala que vocês são templos do Espírito Santo, mas se a gente for olhar o texto, ele pode haver uma referência ali à igreja como um todo. Porque ele diz, não pode destruir o templo, e ele está falando sobre união, sobre, no caso, as divisões que existiam na igreja de Corinto, e ele fala sobre a união. Então, o tema pode ser esse. Mas aqui não há dúvida, Paulo está falando sobre imoralidade sexual. E quando ele está falando para cada um. Vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo que habita em vocês, que Deus deu. Vocês receberam de Deus. Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, esse elemento do culto, que é o templo, hoje somos nós. O templo era o local onde Deus se manifestava. E aí nós podemos perceber que Deus se manifesta hoje através de nós. Nós somos a representação e a manifestação de Deus. Então o templo somos nós. Quando Paulo, então, ele diz, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está dizendo para que a gente esteja mortificando as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa carne. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Poderíamos até puxar aqui o sacrifício também que está lá, mas não vamos levar até isso não, porque senão levaríamos tempo demais aqui. Mas Paulo traz então que nós somos templo do Espírito Santo. Aqui não é o sacrifício do corpo, é o sacrifício do eu. O sacrifício do eu para que o Senhor possa operar, para que o Senhor possa agir, porque nós somos templo do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que tem que agir através de nós e se manifestar através de nós. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque, sendo o templo do Espírito Santo, nós representamos e nós somos, então, a manifestação de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente diz, tudo aquilo que toda a forma de agir. A Bíblia traz vários parâmetros de como nós devemos agir com relação às demais pessoas, sejam os irmãos, sejam aqueles que não estão na família de Deus. Nós devemos agir dessa forma com todos. Por quê? Porque Deus está se manifestando, o Espírito Santo está se manifestando através de nós. Mas, voltando então, a gente abriu parênteses aqui, Paulo então, ele traz essa localização, ele traz essa ideia, e nós vemos que Jesus deixa isso muito bem claro, essa questão do culto não depender do templo, porque o templo somos nós, se nós olharmos em João capítulo 4. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele termina, a conversa começa sobre água, né? É uma conversa assim, meio de elevador,
aquela que você entra e fala assim, vai chover hoje, né? Não tem o que falar. E ele chega, imagina, um homem está sentado na beira de um poço, meio-dia, uma mulher chega para pegar água, ele não tem que pegar água, fala para ela, você pode me dar água? Então começa de uma forma muito simples. Mas essa conversa que começa de uma forma muito simples sobre um homem pedindo água, ela pula para uma água viva, que brota do interior, depois ela continua desenrolando e aquela mulher percebe que aquele homem é um profeta, que Jesus é um profeta. Quando ela percebe isso, ela indaga sobre adoração. Quando ela indaga sobre adoração, Jesus começa ensinando a ela sobre como seria a adoração agora que ele veio. E ele chega para ela e diz assim, olha, ela pergunta, né? Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que só em Jerusalém que se deve adorar. E aí Jesus fala, olha, presta atenção, você tem que ouvir o que os judeus dizem, porque a salvação vem de judeus. Mas não se preocupe, porque a hora vem, ou melhor, ela já chegou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. E aí chega no verso 24 do capítulo 4 de João, Jesus diz assim, porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, não vai ser o local geográfico que vai definir a adoração. Vai ser a adoração em espírito e em verdade, já que o templo não é o Monte Gerizim, não é o monte no templo em Jerusalém, ou o templo no monte em Jerusalém, mas nós. A adoração depende de nós. A adoração, nós somos. A questão toda é quando a gente traz isso, e quando nós somos o templo, a manifestação, o culto não depende de lugar, a nossa vida passa a ser adoração a Deus. Não há um local específico para adorar. Nossa vida, em todo tempo, nós temos uma vida de adoração. Se nós tivéssemos tempo para ver os outros dois elementos, o sacrifício e o sacerdote, a gente ia ver que fecha completamente essa ideia. Mas, pegando só no templo, nós não estamos presos a um local específico, a uma hora específica. Não, olha, eu estou indo no culto hoje lá na igreja. Não, o culto é a nossa vida. Isso é que Paulo está dizendo. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, a nossa vida passa a ser culto. Então nós devemos mortificar o eu em todo o tempo para que prestemos um perfeito culto ao Senhor. Mas Paulo ele fala sobre isso, mas ele diz assim, como fazer isso? Ele vai para o próximo passo. E aí é o segundo. A gente até agora só viu o verso 1 da carta do capítulo 12 de Romanos. No segundo, ele fala assim, olha, e vocês não se conformem com este mundo, ou não vivam conforme os padrões deste mundo, como algumas versões trazem, nas versões mais antigas, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, vocês se transformam, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele continua dizendo, olha, para que haja esse culto, vocês têm que ter uma renovação de mente. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, renovação de mente é o texto fundamental, ou é o tema fundamental do Novo Testamento. O Novo Testamento é um apelo constante a uma renovação de mente. Nós somos convidados, em todas as páginas, praticamente, do Novo Testamento, a mudarmos de mente. A termos uma nova postura, uma nova ação, ou seja, uma mudança de mente. Se olharmos, por exemplo, se pegarmos o capítulo 5 de Mateus, 5, 6 e 7, as bem-aventuranças, só para a gente pegar como exemplo ali. Só um exemplo. Jesus começa trazendo uma ideia de que, em algumas situações que nós poderíamos olhar e falar assim, gente, isso é tão triste, nós devemos ser felizes. Ele fala, bem-aventurados são os pobres de espírito. Depois ele fala, bem-aventurados os que buscam pela paz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou bem-aventurados aí é felizes. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Peraí, mas eu tô buscando ser justo e buscando aquilo que é justo, e eu estou sendo perseguido por isso? Jesus diz assim, não, seja feliz por conta disso. Você sabe por quê? Porque isso não é exclusividade sua. Quando forem atrás de você, e arrumarem problema com você, e te perseguirem, e inventarem calúnias, mentiras, fique feliz, porque fizeram a mesma coisa com os profetas que vieram antes de vocês. Então Jesus, ele traz, muda a mente, entenda que você faz parte de algo muito maior do que isso que você está vivendo. E ele continua desenrolando essa ideia. Ele traz, isso a gente já falou em algumas lições anteriores, mas quando ele desenrola, ele fala, olha, vocês lembram o que foi dito aos antigos? Não matarás, não adulterarás. Quando ele fala essas coisas, ele diz assim, olha, mas eu digo, e aí ele faz a real interpretação do que foi dito lá.
E a real interpretação é o quê? Quando ele diz assim, olha, não adulterarás, está escrito, foi dito aos antigos não adulterarás, mas eu digo que se você olhar de maneira cobiçosa, de uma maneira impura para uma mulher, você já adulterou com ela. E você olha e fala assim, peraí, então o que aconteceu? Jesus ele diz, olha, tira da ação e bota no desejo. Você não tem que se preocupar com o que você efetivamente vai fazer. Se preocupa antes com o que você quer fazer, com o desejo de fazer. Então isso é uma mudança de mente. Se nós continuarmos, Jesus continuou falando, olha, ele ensina como que dá esmola, como que jejua, ele ensina como orar. Tudo isso fazendo uma mudança de mente, nos convidando a mudar a nossa mente. Quando ele faz a oração, a chamada oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, a partir do verso 9, quando ele diz, Pai Nosso que está nos céus, ele já está trazendo Deus para perto de nós como Pai. Olha a mudança de mente que Jesus traz para nós. E a forma como ele traz a salvação propriamente dita é uma mudança de mente para aqueles que estavam ouvindo. Nós vimos em toda a carta aos Romanos que Paulo faz um apelo muito grande para que os judeus não imaginem nem pensem que a lei é suficiente para a salvação. Por quê? Por que a lei não é suficiente para a salvação? Porque o que é suficiente para a salvação é crer. Jesus deixa isso claro em João 3,16, falando... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, crer é suficiente. As obras vêm depois. As obras são consequência da vida transformada. Não são a causa da vida transformada. Então é uma mudança de mente, é o que a gente fala, né? Mudança de paradigma. Paradigma é a forma que a gente vê o mundo. É isso que o Novo Testamento traz. E Paulo traz isso nesse segundo verso, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, a gente não pode agir como o mundo age. A gente, olha só, a gente às vezes olha, a pessoa vem, age comigo de uma maneira e eu quero agir daquela mesma forma. Não, se agiu comigo desse jeito, é o famoso bateu, levou. Não, bateu, vai levar também. Não, é exatamente o inverso. Nós temos que agir do mesmo jeito que nós queremos que o outro haja. Mas, gente, olha que coisa, que mudança de mente completa. Porque só assim a gente consegue experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa boa, perfeita e agradável vontade, ela é muito complexa de ser compreendida. Porque, às vezes, a gente está fazendo alguma coisa, Deus está agindo na nossa vida e a gente está sentindo o chicote no lombo. Não é isso? A gente está sentindo que está apanhando e está levando. E a gente olha e fala assim, olha, Senhor, está doendo, isso não é agradável não. Mas quando a gente tem essa mudança de mente, a gente consegue perceber que o que Deus está fazendo por nós, está agindo em nossa vida, ou da forma como Ele está agindo em nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Porque nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo, nós estamos... sendo mais pacientes. Isso Paulo fala mais à frente também. Então, não é à toa. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, por mais que na hora a gente perceba ou fique a percepção de que ela não é. E somente transformada e renovada consegue compreender isso em toda a sua essência. Pois bem, quando Paulo então termina esses dois primeiros versos, ele já entra num assunto voltado para a unidade, porque ele traz para nós como que nós temos que viver a nossa vida, como nós temos que apresentar o culto, sendo o nosso corpo, mudar a nossa mente, e ele passa então para falar sobre como seria a vida no corpo de Cristo. Nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício, fazemos parte do corpo de Cristo agora, e então ele traz, a partir do verso 3 até o verso 8, Paulo nos diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Aí ele está falando até para mim, né? O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Paulo, então, traz essa noção da unidade da igreja. Eu até fiz esse parêntese, essa é para mim, porque eu sei que muitas vezes existe uma certa dificuldade em reconhecer o dom
que a pessoa tem, que Deus deu para a ação da igreja. A gente vai falar sobre o motivo desse dom. Paulo traz essa resposta para a gente lá em Efésios. A gente vai ler daqui a pouco. Mas eu particularmente, eu sempre percebi que o meu dom era voltado para o ensino. Era sempre, às vezes até as pessoas olham e falam assim, não, você pode ser pastor. Não, pastor não tenho chamado pastoral ministerial, não tenho. Meu chamado, ou meu dom, é o ensino da palavra, numa EBD, numa classe, aprendendo junto com os irmãos, transmitindo alguma coisa. Eu sinto plenamente que o meu dom, que o Senhor me deu para a igreja é isso. Inclusive, eu sou professor até na minha vida secular também. Então, esse foi o dom que o Senhor me deu. Mas a gente percebe, quando Paulo fala aqui, que, poxa, por que ele diz isso? A ideia que ele vem trazer é que nós fazemos parte de um corpo, e essa analogia é muito interessante, porque nós vemos que Jesus, ele apresenta lá em Mateus 4, ele diz assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, quando Jesus traz essa ideia, ele traz a ideia de um reino, o reino tem súditos, tem cidadãos. No capítulo 16 de Mateus, Jesus fala especificamente ao povo desse reino, porque esse reino tem um povo. Os cidadãos desse reino recebem uma nomenclatura, um nome especial chamado igreja. Então a igreja é o povo do reino de Deus. Só que mesmo assim, por mais que a igreja represente ajuntamento, represente assembleia, reunião, mas ainda pode haver alguma distância. Paulo então estreita ainda mais essa relação dizendo que somos corpo. Quando diz que nós somos corpo, diz que estamos todos integrados, trabalhando para um benefício, um fim comum. É isso que Paulo vem dizendo com o corpo. E ele mostra que dentro desse corpo, cada membro tem a sua importância e nenhum membro é mais importante do que o outro. A gente, inclusive, ele traz isso depois, falando um pouco mais à frente. A gente vê que Paulo fala sobre o corpo também, e ele sempre faz a analogia do corpo com dons. A gente vê em 1 Coríntios 12, que ele também traz isso. Olha o que ele fala em 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Ele é até mais enfático em 1 Coríntios, olha só. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. E aí ele continua o texto e fala então sobre os dons depois. Mas aqui a importância de cada um desses membros. Cada um dos membros desse corpo. Nenhum membro pode olhar para o outro e dizer assim, olha, você é menos do que eu. Não, de jeito nenhum. Todos, por maior diversidade que haja de membros desse corpo, cada um tem a sua importância. Agora, por que tantos membros nesse corpo e por que tantos dons, já que esse é o objetivo de falar de corpo? Paulo responde isso em Efésios 4, de 11 a 13. Ele diz o seguinte, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado,
até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então a função principal e fundamental dos dons dentro do corpo e dessa unidade é para que esse corpo esteja saudável. Cada membro desse corpo tem uma função específica e deve atuar nessa função específica para que todo o corpo cresça, para que esse corpo seja edificado, esteja forte. E aí surge uma pergunta aqui, meu irmão, minha irmã. Uma pergunta muito séria. Você tem usado o dom que Deus te deu para a edificação da igreja? Primeira pergunta que a gente faz. Você tem usado, meu irmão? Você tem usado, minha irmã? Talvez uma outra pergunta venha antes dessa. Você sabe qual o dom que Deus te deu? Que nós concluímos que todos nós temos dons. Deus distribui, o Espírito Santo distribui dons para todos nós. Já que todos somos membros desse corpo, todos temos uma função, todos temos dons. Então, meu irmão, então, minha irmã, se você não sabe qual é o seu dom, e isso acontece, não se sinta triste por isso, poxa, eu não sei. Não, não. Comece orando ao Senhor. Diga, Senhor, qual o dom? Como que o Senhor quer que eu haja na sua igreja para a edificação do seu corpo? Como? E você vai perceber, meu irmão, que ou vai nascer um desejo muito grande em você de fazer alguma coisa, ou a igreja vai começar a te colocar para fazer alguma coisa. E você então vai saber, olha, então é isso que o Senhor quer que eu faça para a edificação da igreja? Então é isso, esse é o dom que o Senhor tem para você, meu irmão, para você, minha irmã. Mas não deixa de fazer isso, não. Não deixa de colocar seu dom em prática, não. Porque você pode estar trazendo prejuízo para a igreja como um todo. Então começa orando ao Senhor, pergunta, Senhor, fala para mim, o que o Senhor tem? Diz para mim, Senhor, qual é o meu dom? Como que eu posso ajudar no crescimento da igreja? E com certeza Ele vai te responder. Ele vai te abençoar com essa resposta. Então, a ideia aqui de Paulo, nesses versos de Romanos de 3 a 8, é mostrar a unidade da igreja. Mostrar que enquanto essa unidade não coloca ninguém sobre ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos membros. Cristo é o cabeça desse corpo. E nós estamos aqui no mesmo patamar. Existem funções diferentes, sim. Existem funções práticas que realmente... Existem até algumas funções, alguns dons que são de maior destaque, e a gente vê que na carta de 1 Coríntios o problema de Paulo era justamente esse, as pessoas queriam os dons que apareciam mais, aquele dom que aparecia menos eles não estavam interessados. Paulo então escreve, ele termina o capítulo 12 que a gente leu, ele termina falando, olha, vocês estão buscando os melhores dons, mas eu apresento para vocês um caminho ainda mais excelente. Aí começa 1 Coríntios 13 falando, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. A gente vê a conexão, né? Não adianta nada você falar a língua de homem, falar a língua de anjo, não adianta nada você oferecer o seu corpo em sacrifício. Aí não é o sacrifício que Paulo fala em Romanos 12, não, porque o Romanos 12, 1 fala sobre o sacrifício vivo, não é matar o próprio corpo, não é se destruir, não é se matar. Se ele não trouxesse esse vivo aí, ia ter gente se matando em nome de Deus, a gente sabe disso. Mas em 1 Coríntios 13 ele diz, olha, ainda que você falasse língua de homens e de anjos, ainda que você distribuísse todos os seus bens aos pobres, ainda que você oferecesse seu corpo em sacrifício, se não tivesse amor, não tinha valor nenhum. Você falando línguas de homens e de anjos, sem amor, parece um sino badalando. Quem entende o que um sino badala? Não. O máximo que um sino badalando pode informar é a hora, né? Que antigamente o sino batia de hora em hora para saber que a determinada hora chegou. Mas nada, não tem valor. Você distribuir seus bons? Não. Você entregar o seu corpo em sacrifício? Não vale nada se não tiver amor. E ele entra desenrolando isso. E esse amor que a gente tem que ter olhando o próximo, nunca buscando ser maior, superior de modo algum. Essa é a unidade que Deus quer para o seu corpo e que o apóstolo Paulo traz então em Romanos 12, a partir do verso 3 até o verso 8. Mas Paulo continua. Claro, ele vem continuando escrevendo. Ele então já falou sobre o culto racional, ele falou sobre transformação de mente, ele falou sobre a unidade da igreja, que é o corpo de Cristo. Ele então passa a partir do verso 9 até o verso 21, ele traz alguns conselhos práticos para a nossa vida. Nós vamos lendo gradativamente aqui e vamos compreendendo cada um deles. O verso 9, Paulo diz assim, o amor seja sem hipocrisia, ou seja, a gente não deve amar com segundas intenções, é um conselho prático para a nossa vida. Seja não hipócrita, a gente ama porque ama, a gente ama porque Deus quer que nós
amemos. A gente ama porque Jesus disse, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não porque eu tenho interesse, não, eu amo esse irmão aqui porque esse irmão tem um benefício para mim, não. É um amor sem hipocrisia. Ainda no verso 9, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. No verso 10, Paulo diz o seguinte, amem uns aos outros com amor fraternal. É aquele amor de irmão, realmente, por isso que ele fala, é aquele amor de família. O amor que Paulo traz nesse 12 aqui, tem muito essa coisa da família, desse amor fraternal, esse amor de irmão, essa coisa próxima. Ele ainda traz no capítulo 10, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Busca sempre honrar o outro antes de você, meu irmão. Busca sempre honrar o outro antes de você, minha irmã. Nós estamos aqui hoje transmitindo essa aula. Eu cheguei aqui pronto, graças a Deus, tinha a nossa revista, houve um estudo e tal, mas eu não entendo nada de como funciona a câmera, de como funciona. O Lucas está aqui me ajudando. O Lucas está aqui, para falar a verdade, me ajudando não, ele preparou tudo. Eu que estou ajudando ele, que cheguei aqui mas ele está aqui fazendo. É um irmão que muitas vezes a gente não percebe. O Lucas, quando a gente está no culto na igreja, ele está lá atrás, sentadinho no lugar dele, cuidando do som, analisando, vendo, cuidando da transmissão. O irmão merece uma honra muito grande. Nós vemos aqueles irmãos que quando nós chegamos na igreja, nos recebem com um sorriso, com um abraço. Nossa, que coisa fantástica. Às vezes vem alguém tão triste, a gente chamava de introdutores, né? O pessoal da recepção. Esse irmão merece uma honra muito grande, porque muitas vezes chega alguém aqui tão esfacelado, tão doente, mas um sorriso e um seja bem-vindo já pode ser diferente para a vida dessa pessoa. Então, a gente às vezes olha e fala assim, não. O irmão que tem honra é o irmão que está lá no louvor, é o pastor. Não, todos nós devemos sempre buscar a honra do nosso irmão, mesmo antes da nossa. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 10, no finalzinho. No 11 ele diz o seguinte, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Bom, preguiça é um problema sério. A gente tem que trabalhar no serviço do Senhor sem ter preguiça. Tá? Tem que aprender com a formiga, não é? Provérbios fala isso, a gente tem que aprender com a formiga. É lógico, a gente tem que aprender com a formiga, não com a cigarra. Aí já traz pro conto, né? Para a fábula. Mas a gente tem que aprender com a formiga. Provérbios traz muito sobre essa preguiça e Paulo fala especificamente aqui sobre o zelo em fazer a obra. A gente não deve ser preguiçoso. Nós devemos ser fervorosos de espírito, sempre servindo ao Senhor. No 12 ele diz o seguinte, e aí 12 é triplo, né? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A gente percebe que alegrem-se na esperança, sim, porque nós temos a esperança em Jesus de ter uma vida eterna com Ele. Essa é a nossa esperança principal. Nós temos que ser pacientes na tribulação. Nós vemos que Tiago fala no primeiro capítulo da sua carta, versos 2 e 3, o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança ou paciência. Então, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Porque essa tribulação, muitas vezes, a gente tem que perseverar na oração e continuar sempre, porque é a oração que está nos aproximando cada vez mais do Senhor. Verso 13, Paulo diz o seguinte, ajudem a suprir as necessidades dos santos. Nós temos que olhar a necessidade do nosso irmão. Olha o que Tiago, voltamos a Tiago novamente, ainda no capítulo 1, verso 27, o que Tiago diz? Tiago diz o seguinte, olha, a religião que o nosso pai aceita como pura e imaculada, Tiago 1, 27, é essa, olhar pelas viúvas e órfãos em suas necessidades e não se deixar contaminar pelo mundo. Paulo está dizendo a mesma coisa aqui. A religião perfeita, a religião pura, que o Senhor aceita como pura, que Tiago diz, olhar pela necessidade das viúvas e dos órfãos, Paulo está dizendo aqui, no verso 13 de Romanos 12, ajudem a suprir as necessidades dos santos. Nós devemos olhar a necessidade do nosso irmão. Ele ainda fala nesse mesmo verso 13, pratiquem a hospitalidade. A gente tem que ser acolhedor, a gente tem que olhar para o irmão e ser acolhedor com ele, estar sempre disposto a recebê-lo, a estar próximo. A gente está num mundo tão corrido, mas a gente tem que agir dessa forma. Verso 14, Paulo diz,
Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Olha, se a gente for olhar o Sermão do Monte, lá Mateus 5, de 44 a 48, o que está escrito? O que Jesus diz? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Paulo disse exatamente aqui, abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Jesus fala a mesma coisa. E ao final ele diz, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Então olha o que é essa disposição bíblica para nós termos uma palavra de bênção, até mesmo para quem amaldiçoa a gente. Se nós somos amaldiçoados, nós devemos abençoar. Na nossa boca, da nossa boca, tem que sair sempre bênção. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Tiago também fala que a língua é um problema muito sério. Mas a nossa boca tem que ser para bênção. Ainda, no verso 15... alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Nós temos que ter empatia com o nosso próximo. Nosso próximo está sofrendo, vamos sofrer junto com ele, vamos chorar junto com ele, vamos nos compadecer dele, vamos ter empatia. Se está alegre, vamos alegrar também, vamos festejar, lógico. Não é só de tristeza que é a vida. Claro que não, até porque a gente tem que buscar alegria. Mas alegrem-se então com os que se alegram e chorem com os que choram. Verso 16. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Ou seja, todos devem ser iguais aos nossos olhos. A gente não pode olhar um achando que é melhor do que o outro. E ele ainda diz nesse mesmo verso 16, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ele está complementando o que ele disse antes, a gente procurar a honra do outro antes da nossa. Então a gente não tem que mostrar sabedoria, mostrar que sabe muito. Não, aos nossos próprios olhos não. A gente não tem que, porque eu sou bom. Não é isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho que ser sábio aos meus próprios olhos. É isso que Paulo está dizendo. No verso 17 ele diz, não pague a ninguém o mal por mal, procure fazer o bem diante de todos. É um complemento da palavra. Não? Primeiro ele fala sobre a palavra, sobre abençoar mesmo aquele que nos amaldiçoou, e agora ele fala para não pagar mal por mal. No verso 18 ele diz, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Com todas. O que depende de nós, meus irmãos, é viver em paz com todos. Em paz com todos. A gente vê que Jesus, lá no Sermão do Monte, diz, bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que buscam a paz, aqueles que promovem a paz. Porque serão chamados filhos de Deus. É o que está escrito lá em Mateus 5. E Paulo aí, no verso 19, aí vamos ler dos versos 19 ao 21, ele diz o seguinte, meus amados, não façam justiça com as suas próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, é eu que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, porque fazendo isto você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Entrega tudo na mão de Deus. Tudo. Não tente trazer a vingança pela sua própria força. Não tente resolver o problema com as suas próprias mãos. Faça apenas o que está dizendo. Tem fome, dá de comer, tem sede, dá de beber, não faz, porque o Senhor resolverá o que tem que resolver. É isso que vai acontecer. Então é essa a mensagem que Paulo traz para nós, que nós temos que ter sempre em mente, nós temos que buscar sempre, nós devemos tratar, nós devemos entregar ao Senhor. Se alguém fez mal a gente, entrega para o Senhor. É dele, é ele que vai resolver. Não nos cabe. Como que ele vai resolver? Aí a gente fica assim, Senhor, o Senhor vai resolver, ele me fez mal, faz mal a ele também. Não é assim que Deus vai resolver, não. Deus vai resolver do jeito que ele achar que tem que resolver. Deixa Deus resolver. Porque a gente também fica desejando o mal para o outro. Não é isso, a gente não pode desejar o mal. É isso que está dizendo aqui. Então deixa que Deus resolve. Se alguém te fez mal, meu irmão, se alguém te fez mal, minha irmã, é Deus quem toma a sua dor. Não é assim que a gente fala, tomou as dores? É Deus que vai tomar a sua dor. Deixa para ele. Ele tem poder e é soberano para fazer isso. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos continuar então, Romanos. Paulo então fecha esse capítulo 12 com esses
esse conjunto de ensinamentos, esse conjunto de direções para nós, para a nossa vida prática, esses conselhos para a nossa vida prática, ele chega então no capítulo 13. No capítulo 13, ele já traz um capítulo que tem mais voltado a deveres sociais, políticos, e ele diz o seguinte no capítulo 13: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vocês, que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Esse é o capítulo 13 de Romanos. Aqui a gente vê que Paulo fala muito sobre as questões sociais, deveres políticos. Ele diz que Deus colocou os governantes. E nós vemos que ele, não aqui, mas ele inclusive nos pede, lá em Timóteo, para que nós estejamos orando pelos governantes. E é interessante que Paulo está falando aqui governantes que não são cristãos. O imperador de Roma não era cristão. A história conta que o primeiro imperador de Roma a se colocar a favor do cristianismo, a se tornar cristão, e há um embate muito grande se isso aconteceu mesmo ou não, foi lá no século IV. Então, essas pessoas que estavam aqui no poder não eram cristãs. Mas Paulo fala, olha, independente disso, nós devemos respeito, porque nós temos que entender que Deus colocou as pessoas nessa posição de autoridade. A gente compreende que, e por isso que Deus agiu, Deus colocou. Nós temos que ser cumpridores, nós temos que honrar essas pessoas, nós temos que orar por elas, nós temos que cumprir as leis, que muitas vezes são leis que partem dessas pessoas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós devemos orar por todos os nossos governantes. Não importa se foi naquele que a gente votou. Não, mas a gente tem que orar por ele assim mesmo. É isso que a palavra diz. É isso que está sendo dito. Isso quer dizer que nós devemos aceitar qualquer coisa? Não. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que nós devemos orar para que a gente tenha paz. A gente não deve ter medo. Se estamos fazendo o bem e o que é certo, nós não devemos ter medo dessas autoridades, porque quando eles trazem a espada, é para trazer justiça para quem faz coisa errada. Então, se a gente está fazendo certo, a gente recebe o louvor delas. É isso que Paulo está dizendo. Só que a gente percebe que em determinadas situações da Bíblia, pessoas se insurgiram contra autoridades. Um exemplo clássico, todos nós conhecemos, Daniel. Daniel, quando chega na corte de Nabucodonosor, ele recebe uma palavra de que ele deveria comer os manjares do rei e beber do vinho do rei. E o que Daniel diz? Não, eu não vou me contaminar com isso. Poxa, era uma ordem do rei, não era? Mas se ele cumprisse a ordem do rei, ele ia deixar de lado toda a questão cerimonial que ele seguia, que era também a lei de Deus. Então ele disse, não, eu não vou fazer. Quando, mais à frente, é dito que não se podia, tá? Se eu não me engano, capítulo 6, meus irmãos, de Daniel. Quando o rei diz que não pode fazer nada, não pode pedir nada a ninguém que não o rei durante 30 dias, e Daniel continua orando 3 vezes, ele é lançado na cova dos leões por causa disso.
Nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobram diante da imagem e são lançados na fornalha de fogo. Então nós vemos que em determinadas situações, quando a lei ela vai de encontro ao que diz a palavra, aí sim é o único caso em que deve-se haver insurgência ou insurreição, onde nós podemos nos manifestar e dizer assim, a autoridade está errada. Não, eu não me submeto a isso. Eu não vou me submeter a isso porque isso está contrário. Nós podemos então brigar porque também somos cidadãos do nosso reino terreno, no nosso caso, o nosso país, Brasil. Então, se há lei, se há alguma coisa imposta que seja contra a palavra de Deus, sim, nós devemos, inclusive, nos manifestar. Nós devemos, inclusive, nos colocar contra e dizer, isso não pode ser feito. Tirando isso, nós devemos orar pelos nossos governantes, orar por eles sempre, pedir ao Senhor que esteja abençoando, respeitá-los, honrá-los, até mesmo pagando imposto. É triste demais pagar imposto. Pagar imposto é muito triste, ninguém quer pagar imposto. Mas Paulo diz. Por quê? Por que ele fala isso? Justamente porque ele fala muito sobre essa questão Jesus fala sobre um reino celestial que ele vem trazer, né? Nós dissemos antes. Lá em Mateus 4 ele diz, é chegado o reino dos céus. As pessoas podiam pensar assim, não, está chegando o reino dos céus, então eu não pertenço mais a esse reino, eu não vou pagar imposto mais, e o pessoal se rebelar. Não, seja tranquilo. Está cobrando imposto? Paga. Vai fazer o quê? Paga. Isso fica também para nós. Agora, quando há então o processo que é contra, a gente tem que compreender o que Pedro diz, porque Pedro traz uma mensagem para nós muito interessante, quando acontece da gente ter que se rebelar ou, de alguma forma, nós estamos contra as autoridades e contra o que o mundo e a sociedade mostra para nós, e está lá em 1 Pedro 4, 15 a 16, e ele diz o seguinte, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Ele está dizendo assim, olha, se você sofre por isso, você sofre justificadamente. Agora, se você sofre, que não seja por essas coisas, isso ele está trazendo para nós. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, Pedro traz essa mensagem para nós. Nós precisamos ter sempre em mente, devemos orar pelos governantes, mas se for necessário que a gente brigue para que o Senhor, para que a palavra dele prevaleça, a gente vai fazer isso. E se por acaso por isso a gente sofra e a gente seja perseguido, se passe por tribulação, a gente não tem que se envergonhar de modo algum. De modo algum. Nós temos que glorificar a Deus por meio do nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nós vamos ler a nossa conclusão, que está aqui na revista. O nosso autor traz o seguinte para nós. Por fim, como diz o princípio batista sobre a relação dos batistas com o Estado, tanto a igreja como o Estado são ordenados por Deus e responsáveis perante ele. Cada um é distinto, cada um tem um propósito divino. Nenhum deve transgredir o direito do outro. Devem permanecer separados, mas igualmente manter a devida relação entre si e para com Deus. Cabe ao Estado o exercício da autoridade civil, a manutenção da ordem e a promoção do bem-estar público, enquanto a Igreja é uma comunhão voluntária de cristãos unidos sob o domínio de Cristo para o culto e serviço em seu nome. Nós traremos aquelas perguntas que ficam aqui para a gente pensar e agir, apesar de que ao longo da nossa conversa a gente já vai pensando, né? Muita coisa já vai refletindo, mas o nosso autor traz aqui 3 perguntas para nós. A primeira é a seguinte: você entende que o culto é a nossa vida oferecida a Deus em nosso cotidiano? Aquilo que a gente falou lá atrás, vida é culto e culto é vida. Você entende isso, meu irmão? Se você não entendia, agora você entende? Segundo, você entende o quão importante é trabalhar como corpo? Olha o seu dom, meu irmão, pede a Deus. Terceiro, você entende que o Estado tem uma função e a igreja é outra? Não se confunde uma coisa com a outra. A igreja é uma coisa, o Estado é outra. A gente não pode confundir as duas coisas. Essa é a mensagem que Paulo traz para nós dos capítulos 12 e 13 de Romanos. Ficam também essas reflexões para que a gente possa fazer. Nós vamos orar neste tempo, entregando ao Senhor a lição que foi estudada, esse momento que nós separamos aqui para aprender da palavra dele. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque a Tua palavra é rica, é perfeita, é eficaz, é como espada de 2 gumes, que corta junto as medulas, vai na alma, no espírito. Nós sabemos tudo isso, Pai. Nós agradecemos por tão poderosa mensagem que o Senhor deixa para nós nessa carta aos Romanos, nesses capítulos 12 e 13.
faça morada em nossos corações o que aprendemos aqui hoje e que possamos colocar em prática em todo o tempo. Esteja conosco em todo momento da nossa vida, continua recebendo o nosso culto, já que a nossa vida é culto ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem, então, lição de número 12, penúltima lição. Na outra semana já é a última. Conselhos práticos, parte 2. Nós estudaremos, então, falaremos ainda um pouquinho sobre Romanos 13 até Romanos 15. Conto com você, meu irmão. Conto com você, minha irmã. Um grande abraço e até lá.